que mais cresce em Alagoas. Terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do Asa Gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá, vem! Para quem está à procura de um local para investir, é importante ficar atento às oportunidades. E a Alamedas Empreendimentos tem o melhor negócio para você. Pôr do Sol Residência, residencial de apartamentos com uma ou duas suítes. Está localizada em uma região de alta valorização, com mais de 85% das unidades entregues vendidas. É sucesso de venda, gerando retorno aos seus investidores. E para você que está em busca de um local para investimentos em casas e lotes, nós temos uma ótima notícia para você. O Sementeira Residência. Nosso residencial é completo, possuindo piscinas, lago, redário, quadras esportivas e área gourmet. Perfeito para qualquer família, sempre com a qualidade e alto padrão da Alamedas Empreendimentos. Não perca essa oportunidade de investir em empreendimentos que unem tradição e qualidade. Olá, olá! Estamos dando início a mais um episódio do nosso Papo Imobiliário, o podcast que conecta você ao que há de mais moderno, atual e interessante no nosso mercado. Hoje eu estou muito feliz porque eu tenho aqui dois amigos e a responsabilidade hoje é grande, viu? Estou recebendo aqui o Daniel e a Williane, que são presidente e vice-presidentes da OAB. Que honra tê-los aqui, que felicidade também, que alegria ter vocês aqui. O Papo conecta o mercado imobiliário, traz pautas diretas e indiretas, para que a gente possa englobar tudo de uma forma mais macro, mais geral e tratar de algumas coisas que não se fala tanto. Então, para vocês, vem aí um episódio muito rico, fiquem até o final. Daniel é advogado especialista em Direito Civil e Imobiliário, presidente da OAB Arapiraca desde 2020 e com vasta experiência institucional. A Williane é advogada previdenciarista, vice-presidente da OAB Arapiraca, com atuação no meio ambiente. Eu não sabia, Will, que você estava aí nessa políticas públicas e a representatividade feminina, que é tão forte nessa mulher que eu tanto admiro. E vamos falar um pouco da nossa cidade hoje, né? De como a Arapiraca está crescendo num ritmo acelerado, tanta coisa acontecendo, né? De investimentos e que estão por vir. Muita gente aí de fora, de olho na cidade. Por isso eu trouxe vocês aqui hoje para a gente falar sobre isso do viés da segurança jurídica. Mas antes, deixa eu deixar vocês falarem. Sejam muito bem-vindos. Como eu falei anteriormente, estou muito feliz de tê-los aqui. Já havia tempo que eu vinha paquerando. Eu digo, vou chamá-los para a gente falar de segurança jurídica. Ninguém melhor que vocês para estar aqui hoje. E sejam bem-vindos. A casa é de vocês. Vamos lá. Ladies first, né? Muito bem, um cavalheiro sempre, Daniel. Sempre. Obrigada, Natália, pelo convite. É uma alegria estar aqui. E é um papo entre amigos, né? Como você disse, né? O presidente Daniel, antes de ser presidente, ser advogado, é um amigo e você também. Então, é uma alegria estar aqui e agradeço pelo convite. Sou advogada previdenciarista, como você disse, mas essa atuação, esse viés, assim, da sustentabilidade vem de um longo tempo já. Fui vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB aqui de Arapiraca. Hoje faço parte do Conselho Municipal de Meio Ambiente, então estou sempre atualizada das pautas que envolvem o crescimento da cidade, envolvendo a sustentabilidade, né? Que tem que caminhar lado a lado. Sim. Acredito que vou conseguir contribuir aí um pouquinho com a pauta. Eu não tenho dúvida disso. Eu me preocupei só na apresentação, quando ela disse que seria um programa atual, né, instigante, e eu espero que realmente no final seja, né? Mas é um prazer, Natália, muito grande. Obrigado pelo convite. Participar da discussão que envolve a cidade que a gente gosta,
a cidade que a gente ama, a região. Quando a gente fala Arapiraca hoje, né, a gente já fala de uma macro-região, como você bem colocou aí, que tem a cidade de Arapiraca e tem todo o entorno, né, com municípios circunvizinhos que bebem dessa fonte e tem Arapiraca como o norte. Quando Arapiraca cresce, o entorno cresce, né? E a participação da advocacia nesse momento é muito importante. E eu falo isso já apresentando um panorama que condiz muito com a realidade da nossa região, da nossa cidade. Você falou que eu estou na presidência da Ordem desde 2020 e quando nós assumimos a presidência da Ordem em 2020, nós tínhamos em torno de 600 advogados inscritos, vinculados aqui em Arapiraca. Nós estamos no 8º mês de 2025 e nós já batemos os 1.500 advogados. Esse crescimento exponencial retrata a conjuntura que o município vive. Mais que dobrou, né? Mais Quase que triplicou dobrou. já. Assim como os investimentos no município, as universidades, você anda em Arapiraca, você conhece muita gente de fora, são pessoas que vêm do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Acre. Eu já encontrei por aqui, vindo trabalhar, vindo movimentar a cultura, com isso traz investimentos, com isso traz a maior necessidade de aperfeiçoamento. E como a Wilco bem colocou, essa parte do crescimento de Arapiraca dentro de um urbanismo planejado, ele é mais recente. Arapiraca cresceu muito horizontalmente e desordenadamente, né? Há uns 15 anos atrás teve o boom dos loteamentos, que é uma pauta, eu acho que só para um programa, né? Mas que muitos loteamentos feitos e abertos sem o devido registro, sem a devida verificação dos poderes públicos, com dificuldades no fornecimento de água, de energia, né? Então, chegou um momento que a gente precisa exatamente buscar uma segurança jurídica no que é que a gente busca. Afinal de contas, falando aqui como advogado, e que você também tem essa formação, o principal bem da vida que nós temos é a nossa própria vida, lógico. Mas aquilo que todo mundo sonha em ter, eu acho que indistintamente, é um imóvel, né? E às vezes ali está lançado o sonho de uma vida toda, às vezes ali está lançado todo o seu recurso que você conseguiu juntar. Ou melhor, aquele que você nem conseguiu juntar, mas que imprimiu dentro de uma dívida, de um financiamento, para pagar durante sua vida e, de repente, se encontrar num momento de frustração porque não se atentou a determinado detalhe na hora da contratação, em prazos, em garantias, em qual era o construtor, a construtora, qual o histórico, né? Então, tudo isso envolve muito. Mas eu peço que vocês me deem... A Will já sabe que eu falo demais. Então, eu acho que para apresentar isso, realmente eu advogo já há bastante tempo e também tive ininterruptamente 12 anos em sala de aula, né? E tentando sempre passar essa perspectiva para o alunado, sobretudo aqui da região, que é necessário se transformar essa visão. E para lhe devolver a bola, eu acho que talvez, dentre vários pontos certamente serão abordados, mas eu já lanço o desafio, que eu acho que é isso que a gente precisa ver. O que falta para Arapiraca, eu acho que se deslanchar assim, de uma forma inalcançável, e que é o que eu sinto falta sempre nessas políticas públicas, é o saneamento básico. Daniel, você falou aí de um bocado de coisa, um monte de subtemas que são pautas para a gente, né, de pontos importantíssimos. Essa questão do saneamento, pegando logo essa parte aqui por último, é um entrave muito grande, vem melhorando bastante. A Prefeitura de Arapiraca vem desenvolvendo um trabalho excepcional. O Luciano é um gestor como poucos, né? Eu sou fã do trabalho dele, a Prefeitura aí que nos apoia desde o início do papo. Mandar o meu agradecimento e meu abraço aí para o Luciano. Mas coisas que não se resolvem do dia para a noite e que são entraves justamente nessa questão da verticalização.
né? Que a gente precisa ter um saneamento mais robusto para poder... Lógico que o embate, a resistência da verticalização, ela esbarra em outras questões também, de cultura. Da própria população, né? Do tipo da cidade, enfim, são outras questões, mas o saneamento também aí impede um bocado. E é algo que precisa ser melhorado. A gente fala de Arapiraca, que todos os episódios são assim. Tem episódios... o último episódio antes desse... A pessoa que veio, o Nilson, ele é de Santa Catarina, mas já é arapiraquense de coração. Então, todos os episódios a gente fala de Arapiraca com essa alegria, com esse calor no coração e orgulho, né? Quanto a gente tem orgulho da nossa cidade, do quanto essa cidade vem crescendo e vem proporcionando tanta coisa boa. E a gente vê o quanto o mercado imobiliário faz parte disso e o quanto tudo isso, como você falou, tá tudo interligado, né? A gente vê aí, quantos advogados a mais? São 900 advogados de 2020 para cá. E a gente só tinha 600. Tem quase 40 anos de OAB em Arapiraca, nós chegamos a 600. É absurdo isso, assim. E quando a gente pega número, é que a gente vê o crescimento da cidade mesmo. E eu fico feliz demais com isso. E a gente fica com uma perspectiva boa, né? E aí são advogados, o mercado imobiliário, se pega números, os números também. As obras na cidade, o quanto a cidade vem crescendo, que a gente não consegue enxergar visualmente, mas eu que sou corretora que ando muito, você diz, meu Deus, tem coisa aqui, rua que eu nem imaginava o quanto essa cidade cresce, mas ela precisa crescer de uma forma ordenada, não é verdade? Perfeito. E aí a gente vem com empreendimentos, com muita gente querendo empreender, construir, empresas de fora, as empresas locais também, e muita gente deixa de lado, às vezes, tem muita gente amadora que vem também para fazer as coisas de qualquer jeito, e aí a segurança jurídica fica um pouco de lado, né? E eu queria... A Will, com essa parte aí das políticas públicas, da sustentabilidade, que é outra questão que tem que estar muito presente, né? A gente vê algumas coisas acontecendo, como essa obra do Riacho Piauí, por exemplo. E ali a gente tem uma área de preservação ambiental. Eu moro ali perto, toda hora quando eu passo, agora os jacarés ali, eles estão se mostrando o tempo todo. Tem dia que eu passo que tem uns 8, assim, um se bronzeando, o outro nadando, o outro, sabe, tão bem de boa. E ali é um exemplo do quanto essa parte sustentável precisa estar alinhada com o crescimento urbano, porque aquela obra está incrível, está ficando linda, mas aquela parte precisa ser preservada, precisa ter uma proteção ali para a população, porque está ficando perigoso, né? Eu sei que tudo isso já está incluso ali na projeção daquela obra. Mas tudo isso tem que caminhar muito junto e, às vezes, sincronizar isso. Então, eu queria saber como é que vocês veem também esse crescimento da cidade no papel de advogado enquanto OAB, vocês que estão de outro lado, outra face da moeda, né? Natália, eu vou passar a bola para a Will, que ela vai poder falar melhor do que eu. Mas, inclusive, sobre esse tema ali do Riacho Piauí, para que todos que nos assistam saibam, né? Lá a ordem ela acaba sendo uma antena captadora de tudo. Tudo chega pra gente, né? É como se a gente tivesse um poder de fiscalização, um poder de polícia, né? E etc. Até os poderes que vocês não têm são acionados, exatamente, né? São questionados. Mas a gente procura fazer essa interlocução e essa credibilidade é o que faz com que as pessoas procurem a ordem. E, inclusive, nós oficiamos, né, Will, o município de Arapiraca, estamos aguardando uma resposta, não no sentido de causar uma implicação ou de atrapalhar o crescimento, mas sentindo nesse ponto específico ali do Riacho Piauí, essa questão da vegetação, dos animais ali existentes, para que a nossa Comissão de Direito Ambiental possa contribuir, tendo conhecimento do estudo de impacto ambiental, o que é que foi feito ali, né? Qual será a projeção. É preciso proteger não só os animais, mas a população que está ali do entorno. A gente sabe que, voltando para o mercado imobiliário, assim como ocorreu no Parque Ceci Cunha, a valorização dos imóveis no entorno vai ser exponencial. Vai. Né? Já está sendo. Eu tenho produtos ali que já valorizaram em 5 meses, uma coisa absurda. E sempre quando a gente tem vias amplas, de fácil acesso, de fácil trânsito,
é muito mais fácil das coisas se desenvolverem, né? E Arapiraca está muito bem, eu acho que delimitada nisso. Ela tem um nicho residencial que está saindo cada vez mais do centro da cidade, da parte central da cidade. A gente tem um nicho comercial que é muito forte, é cultural, como você colocou, que permanece no centro da cidade. O comércio de centro da cidade é muito forte, as pessoas vêm do interior para ir no centro. Ao mesmo tempo, a gente tem os atacados que estão nas rodovias, né, nos arcos ali de acesso. Então, a cidade tem se desenhado, já tem um desenho, essas obras que cortam a cidade, a ciclovia do trabalhador, o anúncio do VLT, essa da Marginal do Piauí, que em tese seria para ser uma ligação com o Parque Ceci Cunha, né, e você ter outra transversal da cidade. Mas em relação a esse cuidado da parte urbanística e ambiental, a Will pode contribuir com a gente melhor. Acho que de um tempo para cá, a Arapiraca tem se posicionado de uma forma diferente, né? Tanto nesse ponto aí do Riacho do Piauí, quanto uma app que a gente teve que chama Jurema, né? Que foi feito o registro, uma área de preservação ambiental também, que a Secretaria de Meio Ambiente tem se preocupado cada vez mais de que essas áreas que são de preservação ambiental sejam restauradas, sejam cuidadas, mas a gente entende também, enquanto advogado, enquanto cidadão, que isso não pode ser um empecilho para o crescimento da cidade, para o crescimento de um loteamento, para a venda de algum terreno, enfim. Mas que isso tem que caminhar lado a lado. Nenhuma coisa pode excluir a outra, né? Nem o crescimento, essa vontade de crescer a cidade, pode excluir a preservação ambiental, e nem a preservação ambiental em excesso tem que colocar freio no crescimento da cidade. Então, para isso, a gente precisa pensar em políticas públicas, em registro dessas construções na prefeitura, de forma legalizada, com estudo ambiental, com engenheiro ambiental, que às vezes tem muitos empreendimentos que ignoram esse ponto, né? Que tem que ter o estudo do solo, que tem que ter o estudo da vegetação daquele lugar, se tem viabilidade, se não tem viabilidade, senão o próprio investimento não vai ter futuro, né? Vai chegar em um determinado ponto que a própria natureza, a geografia do lugar vai impedir que aquele lugar cresça. E aí, como o Daniel falou, às vezes a OAB é acionada em coisas que nem são necessariamente pautas da OAB, mas acho que isso, de certa forma, é uma coisa boa, porque eu acho que a sociedade enxerga a gente, né, o próprio poder público, como uma ponte para conseguir resolver esses problemas. E é assim que a gente se sente, né? Esse contato que a gente tem, tanto com a população, quanto com o município, tanto com o Ministério Público, por exemplo. E aí, contextualizando aqui, recentemente eu participei de uma audiência pública tratando sobre o problema dos animais de rua. E aí a OAB foi convocada a participar na Câmara dos Vereadores, e eu estive lá enquanto representante. E aí ficou muito claro para a gente que a OAB vem nessa luta, dessa pauta de sustentabilidade, de direito ambiental, de políticas públicas, que não necessariamente está atrelada à advocacia, mas está atrelada à sociedade e à cidadania, e o papel da OAB enquanto esse protetor da cidadania, né? Enquanto essa ponte entre os poderes. E a gente, nessa audiência que eu participei, a gente explanou que a gente já tinha feito uma audiência pública na própria OAB em 2019 para tratar desse problema, que é um problema de saúde pública aqui na cidade, que foi firmado um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público em 2022, e até hoje a OAB segue sendo acionada... Com interlocução da OAB. Isso, até hoje a OAB segue sendo acionada nesse ponto para tratar, porque a gente tem essa credibilidade para participar desses temas. Então, no que diz respeito a esse crescimento, aos empreendimentos, ao respeito com o meio ambiente, a OAB acaba ficando no meio, né? Tanto o Ministério Público, às vezes, recorre à OAB, a população recorre à OAB. Então, quando a gente tem algum entrave jurídico, e até de gestão mesmo, e de município, e de Secretaria de Meio Ambiente, a OAB está sempre ali para tentar fazer essa interlocução e conseguir fazer com que esse crescimento respeite a sustentabilidade, respeite o meio ambiente, que a gente vive num município que tem investido nisso, né? A própria área verde, a faixa verde, hoje a Arapiraca está inscrita na ONU como uma das cidades que tem essa preocupação com a arborização, e acho que a OAB toma esse lugar, assim, de ser ponte, né? De resolução desses
desses problemas. E que bom que isso está acontecendo. Natália, me permita, veja como o que a Will falou e o que, complementando o que você introduziu no assunto, interfere no mercado imobiliário e no crescimento direto da cidade. Para se fazer um empreendimento imobiliário, envolve-se vários profissionais. Dentre eles, obviamente, a depender, se for uma incorporação, é preciso ter um advogado qualificado que veja ali as condições, um estudo de solo, você vai ter um engenheiro ambiental, você vai ter um engenheiro estrutural, você vai ter profissionais para fazer estudos de impacto ambiental, que muitas vezes a gente não tinha aqui na cidade. As pessoas estão vindo, estão concentrando, a economia gira, o custo gira, o mercado se valoriza, o produto sai melhor e, no final, quem vai consumir vai ter um produto de qualidade, né? Então, isso influi diretamente no crescimento da cidade de forma ordenada. Isso não é só o planejamento. Eu falo de forma ordenada, seguindo um padrão de execução, de consultorias, de projetos que tornem o empreendimento sólido, e esse empreendimento sólido vai tornar a cidade muito bem valiosa, bem avaliada. E acaba profissionalizando a coisa, né? Sim. Porque se você pensar na cadeia, na sequência que isso toma, obriga o construtor, a construtora, quem está ali empreendendo, fazendo, independente do que seja, que passe por etapas que profissionalizam. E quando você vem chegar na etapa de vender, de poder levantar, de começar a construir um empreendimento como esse, que está numa área de reserva ambiental, ou em qualquer área, porque a cidade mudou muito isso, as exigências, eu vou falar já sobre isso, são tamanhas hoje que eu vejo as duas faces da moeda, né? Eu escuto as reclamações de como é difícil poder começar por conta da prefeitura, e eu vejo o quanto isso é necessário, porque num crescimento como esse, senão acaba virando bagunça, e aí as coisas são feitas de qualquer forma. Aí quando um empreendimento vem chegar a ser construído e vendido, ele já passou por algumas etapas que não são qualquer um que passam, né? Então, o consumidor, o cliente final, ele tem esse ganho de poder ter ali um produto, um empreendimento que já está sendo validado por outras questões, mais seguro. Então, acaba que a segurança jurídica é uma consequência, né? E quando você tem uma cidade que está crescendo, todo o crescimento urbano, ele gera isso. Ele vai gerar tanto a questão das reclamações das pessoas que vão até vocês, das situações que vocês são acionados, o Ministério Público, né? Até a polícia mesmo. Isso é natural que aconteça, mas é louvável ver também que as coisas estão mudando e que as exigências estão acontecendo, porque eu venho do mercado imobiliário há muitos anos, e antes qualquer coisa era feita, vendida, né, legalizada de qualquer forma. Hoje não. E aí eu tiro também o chapéu para o Luciano nisso, para a prefeitura, de como estão sendo valorizadas algumas questões. Uma delas é a ambiental, para que as coisas sejam feitas, vendidas, comercializadas. Então, não é terra de ninguém, né? Não é bagunça que qualquer pessoa pode chegar e fazer o que quiser. E isso acaba exigindo mais dos construtores, das construtoras, e aí a gente tinha qualquer pessoa fazendo qualquer coisa antes. Hoje em dia não é assim. Isso não são entraves. As pessoas precisam entender que, na verdade, quando se busca observar o que já existe na legislação, e que talvez em outro momento não fosse observado com devido zelo, é que as pessoas têm estranhado e têm achado que isso é entrave, é burocracia desnecessária, porque não quer ajudar o empreendedor, o construtor. Não é, muito pelo contrário. Se isso for desprezado, é a cidade quem afunda, né? E um exemplo disso, né? Quando eu não moro mais nessa casa, mas eu estava fazendo uma reforma na casa e eu queria colocar uma lixeira na calçada. E aí, o meu ex-marido disse, não coloque essa lixeira, porque a prefeitura não está aprovando, não está liberando quando coloca essa lixeira. E a minha casa era próximo do Centro de Reabilitação, e ali passavam muitas pessoas deficientes.
que iam a pé, né, que usavam as vias. E tinha essas duas coisas, tanto da prefeitura não liberar, quanto da gente pensar nessas pessoas. E hoje eu estou passando uma situação em casa nesse sentido, né, de acessibilidade, que a gente precisa de acessibilidade e ver o quanto isso é importante. Eu nem estou falando aí de sustentabilidade, de questão ambiental, mas de como a gente precisa olhar para as situações de uma forma mais... A mobilidade urbana inclui essas pessoas com deficiência. Pensamento coletivo, né? E de olhar para o coletivo. E de não vou vender aqui o construtor querendo ganhar o lucro, o corretor querendo ganhar a comissão, né? O cliente querendo comprar uma coisa que atenda às necessidades dele, mas a gente precisa olhar para o coletivo, para uma população, para a cidade como um todo, para o ambiente, e o quanto isso é louvável. E ver que a gente está chegando nisso, o quanto já melhorou, é bom porque a gente chega aqui também muito para criticar, né, as políticas públicas, os poderes públicos e as atuações, porque é a OAB, porque é a prefeitura, porque é isso, porque é aquilo. Não, olha o quanto a gente já evoluiu, o quanto está sendo feito, né? E isso é muito bom de ser observado. Verdade. E eu queria puxar agora para a questão dos contratos, da segurança jurídica, né? Eu sou corretora e também sou advogada. Eu já tenho outro olhar, eu sou especialista em direito imobiliário, mas já tenho outro olhar. Mas a grande maioria dos corretores, não. E eu me deparo, às vezes, com contratos que ali não tem nada a ver, ou não resguardam o cliente, ou não se preocupam, não são específicos para cada situação, são copia e cola, né? E, às vezes, eu já conversei com alguns colegas... sobre contratos poxa, você não domina isso, você não entende, contrata um advogado, né, para que faça o contrato ou para que revise um contrato, para que você tenha essa consultoria, né, terceirizar essa parte vale tanto a pena, porque você resguarda o seu trabalho, o trabalho do seu cliente, entendeu? E eu lido tanto com contrato de exclusividade, contrato de locação, contrato de compra e venda, são contratos distintos. E a gente não domina todo o conhecimento, né? Se eu sou corretor e não sou advogada, eu não preciso ter essa capacidade técnica, né? Eu queria saber como é que vocês veem isso, enxergam, se chegam para vocês essas demandas do mercado imobiliário, né? Eu não estou atuando aí na advocacia. Natália, eu posso falar mais assim, como advogado privado, né? Que é a minha profissão, minha única fonte de renda. E todos esses contratos que você falou são chamados contratos típicos, né? Eles estão lá previstos na nossa legislação específica, no Código Civil, e muito bem observado quando você diz que cada negócio jurídico ele tem uma nuance específica e precisa ter um contrato adequado para aquela nuance, né? O contrato ele se aperfeiçoa basicamente quando não são os contratos típicos, com a oferta, com a proposta e com a aceitação. Tudo bem. E a gente via isso, e eu falei nesse boom de uns 15 anos atrás, quando foi aquela Minha Casa Minha Vida, construções de todo tipo, loteamento aberto de todo jeito, né? E chegava muito para mim com uma recorrência gigante, né? Demandas contra imobiliárias, contra construtoras, e quando eu ia olhar o contrato era exatamente isso, não era um contrato daqueles que é muito comum ainda, alguns corretores chegaram e disseram, doutora Liliane, a senhora tem um modelinho de contrato aí de compra e venda de imóvel? Genérico. E os caras saem replicando uma coisa que não resguarda. Então, os primeiros pontos a se ter cuidado. Você vai celebrar um negócio jurídico que tem um impacto econômico na sua vida muito grande, não vai ser o custo de assessoria de um advogado que vai impedir essa negociação. Então, primeiro, procura um advogado de confiança. Segundo, se esse teu advogado de confiança não tem o know-how ou não atua naquela seara, né, pede para ele indicar alguém. Eu tenho certeza que se ele for da sua confiança, ele não vai querer lhe atrapalhar, né? Então, é preciso que a pessoa tenha o conhecimento daquela área. E terceiro, né, pesquise, veja, eu falei um pouquinho antes, o histórico do vendedor, o histórico da imobiliária, o histórico... Já está antecipando aí umas pautas, umas perguntas. Que bom! Desculpe, porque... mas... Não, é bom que seja fluido, é bom que seja natural. O intuito é esse. Então, pesquisa, porque é muito comum algumas frustrações ocorrerem pelo desconhecimento.
Uma coisa é você aceitar o risco do negócio, você conhecendo, e outra coisa é você se sentir vendido na história, enganado, né? Então, e esse aí eu volto que é o cerne de qualquer negócio. O conhecimento dos fatos e a aceitação daquilo que está sendo lhe proposto. Então, se é proposto para o Will um negócio super vantajoso, super benefício, que gera um super benefício para ela, né, que atraiu e ela aceita, mas sem saber o que é que está por trás, isso vicia o contrato. E a gente tem porque o nosso trabalho, o mercado imobiliário, ele o tempo todo você tem contrato. Em todas as situações você vai ter contrato. Você vai para um financiamento num banco, você assina um contrato. Tudo bem que ali é um contrato de adesão, né? Ele não vai mudar para atender a sua necessidade. O cliente que está financiando, ou ele assina e ele concorda, ou ele não financia. Mas aí você vem para diversas questões na seara particular, de contrato de compra e venda, de locação, de exclusividade e de tantas outras coisas, de compras de imóveis na planta que você financia com a construtora, que aí são contratos que você tem duas partes mais ou menos equiparadas, né? Então, aí algumas questões podem ser mudadas. E o pessoal, a galera faz muito isso, assim, coloca uma cláusula assim, essa cláusula está respaldada pelo Código Civil, pelo direito imobiliário, cabe colocar essa cláusula, e aí as pessoas vão achando que o que colocar ali, quando na verdade você está assinando ali, você tem um contrato ali, mas se você executar, você não acontece nada, porque aquilo não está respaldado pela lei. E aí aí eu falo tanto para corretor, para construtora, como também para o cliente final. E não importa a parte que você é no contrato, você precisa olhar com esse viés, com esse olhar jurídico e entender se ali tem segurança jurídica para as duas partes, seja comprador, seja vendedor. Então, se não é advogado, se não tem esse conhecimento, se não está ali com tempo para pesquisar a fundo, contrata um advogado. E aí eu vejo o quanto é essencial, para que depois, futuramente, não venham essas demandas que chegam para você. Sim. O problema aqui, o pepino que está aí, mas também tem que ter, senão vocês também não ganham dinheiro, né? Mas você, no papel de vender, de parte do contrato, evitar isso futuramente. Aí você acha que você está gastando um dinheiro aqui, que você está economizando um problema futuro ali tão grande, né? Você está evitando que ele aconteça, se resguardando, o quanto é importante. Verdade. E tem confusões muito, muito constantes, né, nesse mercado imobiliário. Por exemplo, a distinção entre um loteamento e um condomínio. Todo mundo quer morar num condomínio, mas aqui em Arapiraca eu acho que talvez, que eu tenha conhecimento, talvez uns 2 ou 3 condomínios existam, de fato. Porque as leis que fundamentam um e outro são diferentes. Eu acho que hoje são 2. Só tinha um até um dia desse, eu acho que hoje são 2. Eu participei ainda, de alguma forma, de um condomínio de lote. Eu tô falando de quando é condomínio residencial, Isso, né? Não, eu tô falando... Mas eu casas. falo condomínio, porque ele se rege ali pela lei do condomínio, né? E os loteamentos, de forma geral, pela lei de parcelamento solo urbano. Eles fazem loteamentos fechados, né? Exatamente. Que isso tem implicações também no seu regulamento, né? Você, por exemplo, você não paga uma taxa condominial, você paga, normalmente se fundam associações de moradores e você paga, não é um condomínio, você paga a taxa da associação de moradores, que tem natureza obrigacional, enquanto quem reside num condomínio, a natureza não é obrigacional, a natureza daquela dívida é real, ela recai sobre o bem. Então, tem várias questões que implicam nessas negociações. E outra coisa, Natália, você deve ver muito, e aqui em Arapiraca parece que era campeã. E com isso eu puxo aqui também uma sardinha para um evento que nós estamos promovendo na OAB, né, pioneiro, eu acho, em todo o estado, né, que é um bootcamp em prática extrajudicial da advocacia em cartório de notas. Nós trouxemos um tabelião aprovado nesse último concurso. Tudo a ver com o nosso segmento. Que assumiu agora, que está trazendo e desbloqueando, né, portas que as pessoas não sabem, às vezes, que podem resolver diversos tipos de problemas num cartório sem ter que judicializar, né, de forma rápida, de forma mais barata e hoje em dia de forma até virtual. A exemplo do divórcio, né?
Também, mas a escritura de uma... Não, eu tô falando só um comparativo, né? Sim. E voltando para o mercado imobiliário, eu falo uma escritura imobiliária. Sim. E aí eu volto para o problema, que eu também vejo muito. Ah, não, a Natália está interessada em adquirir um imóvel, tá? Esse documento do imóvel tá aí? Tá, tem documento, tá? Quando o cara traz, é uma escritura particular. Sim. O que era muito comum, o que é ainda na região muito comum, as pessoas se sentirem seguras porque é um documento emitido por um cartório. Tem muito ainda, viu? Muito. Só que aquilo nada mais é do que um contrato particular. Não é um título Eu vou só fazer o comparativo, translativo licença. de propriedade que você consegue registrar no cartório imobiliário. É como a compra da chave, que a gente vem batendo muito aqui na tecla no Papo Imobiliário, que é uma prática que não é ilícita, mas é ilegal. Aí as pessoas vendem e compram chaves de casa, fazem um contrato particular, quanto aquilo ali foi financiado no banco, numa caixa econômica No nome de um terceiro. que está registrado em cartório e não tem contrato particular que se sobreponha a esse contrato. Se não tiver a aquiescência do órgão financiador, você não pode transferir Sim. aquela obrigação. Então, o que é que vai ocorrer? Essa pessoa vai pagar esse imóvel, muitas vezes paga mesmo, durante 20 anos e não vai conseguir registrar, porque quando ele vai procurar quem é o titular do contrato, o cara já morreu, aquilo não entrou Exato. em inventário, ou então foi morar na caixa prego, ninguém tem notícia de onde é e fica o imóvel ali irregular. Ah, vamos usucapi. Pode esbarrar em diversas situações que impedem o uso capião, né? O próprio contrato de financiamento, né? Ou seja, a pessoa estava ciente, né? Porque a gente não pode aqui, voltando para o papo jurídico, né? Alegar o desconhecimento de lei. Isso é um princípio do nosso direito, né? Então ele estava ciente que ele estava praticando algo irregular. Sim. E aí o que é que vai muitas vezes, que eu acho que é o que a gente vê, aquele bem vai a leilão. Ah, mas eu paguei, eu tenho aqui, comprei a chave e tal. Quando você vai olhar, é um contrato Sim. ou uma escritura particular de compra e venda, que não tem valor nenhum, não tem anuência do ente financiador, etc e tal. Isso gera uma insegurança jurídica porque a pessoa não consultou um advogado. Que achou que era caro. Que achou que era caro. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente tem a mania, né? O cidadão em si, de fugir de advogado que nem o cão foge da cruz. E quanto de contenda, de problema você pode evitar fazendo isso? Lógico, procurando um profissional capacitado, né? Sim. Competente. Né? Com certeza. Primeiro, é o que eu sempre digo, que seja de confiança. Por quê? Porque se for de sua confiança, volto a repetir, ele não vai fazer algo que vai lhe prejudicar. Então, se ele não tiver alcance ou conhecimento ou prática naquilo, ele vai chegar e vai te dizer, não, Natália, ó, nisso aqui eu não atuo, vamos procurar um colega assim e tal, que atua melhor, já viveu essa experiência, etc. Porque a primeira coisa é procurar alguém de confiança. Sim. Não vá em propaganda, não vá em anúncio, não vá... Tem muita gente que se diz aí especialista em direito imobiliário porque é especialista da prática, mas não... Ele é um prático, mas não é um especialista com formação acadêmica, jurídica para tal. Então, pesquisem é muito importante. antes, né? Peçam indicação. Exatamente. Porque às vezes você diz, eu não conheço ninguém. Então, pede a indicação de alguém que você confia. Exatamente. E pesquisa sobre o profissional antes. Porque também tem muita gente aí que está indo na contramão disso que a gente está conversando aqui. Exatamente isso. Mas eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco sobre esse evento que vai acontecer, porque eu já convido o pessoal que está assistindo para comparecer. É super importante para a gente. Na verdade, a gente lançou, né? Um bootcamp, um concentrado, né? Vão ser 4 aulas. A gente já teve a aula inaugural, foi dia 28. Mas ainda teremos mais 3 encontros, 2 em setembro, encerra em outubro, né? Com a carga horária total de 16 horas, são 4 horas por cada encontro, onde tem um conteúdo programático voltado exatamente para a atuação em cartório de notas. Tudo que é possível fazer em cartório de notas e da forma mais simples, mais prática, está sendo passado. Isso é uma virada de chave. Tenho certeza que vai ser uma virada de chave muito grande para muitos profissionais.
Sem dúvida. E não só para... E está disponível, eu acho que ainda, para inscrição. Para a área jurídica, para essas né? 3 últimas eventos. Entra lá no DOIT, né? www.doity.com.br e procura por Bootcamp. BOOTCAMP, né? Da advocacia. Aí vai aparecer lá e tem como se fazer a inscrição online. Tudo... E esse é um exemplo de como a gente pode juntar os 2 segmentos, né? Unir Sim. forças para aprender, para ter um mercado mais seguro, Sim. com as práticas jurídicas acontecendo realmente de forma segura, de forma correta, idônea. E a gente pode juntar forças nisso, de um lado, eu aqui do mercado imobiliário e vocês, até como representantes da OAB, para ajudar ainda mais esse mercado como todo, a nossa cidade, o nosso, né, a nossa comunidade a crescer Quando de uma você forma abriu sustentável. A nossa fala de hoje, você falou que a abordagem seria da OAB como promovedor ou guardiã dessa segurança jurídica, né? Sim. E é isso que a gente pensa, né, Will? Como é que a gente vai promover essa segurança jurídica numa esfera privada ali, negocial? É exatamente isso, promovendo a qualificação, né, dos nossos colegas advogados, sejam dos mais jovens egressos dos bancos, das faculdades que entraram nos quadros da ordem, aqueles mais experientes que têm uma prática, mas que não têm o conhecimento doutrinário ou técnico necessário. Então, conhecimento é libertação, né? Essa promoção, né, da qualificação faz com que a gente tenha cada vez mais profissionais capazes de promover segurança jurídica. Então, a OAB cumpre esse papel exatamente quando enxerga isso, essa necessidade de qualificação, de aperfeiçoamento constante, que é o que a gente tem buscado imprimir na nossa gestão. Isso, e eu tenho acompanhado, assim, aproveitando que a gente está chegando ao final do episódio, tenho acompanhado... Mas deixa eu falar, só eu falei. Passa rápido, viu? Passou super rápido. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, me feito presente quando possível, mas acompanhado. A Will é minha amiga, né? Minha mentorada, e... O Daniel também, meu amigo, eu venho acompanhando vocês pelas redes sociais, o quanto vocês têm feito, então queria parabenizar, né? O quanto vocês têm feito, porque não estão ali só ocupando aquele espaço, estão realmente fazendo acontecer, mudando as coisas, respaldando a classe, acolhendo aí. Eu vejo um movimento de acolhimento grande dos jovens advogados, dos novos que estão chegando, como também dos outros, né? Sem estar atuando, eu me sinto acolhida, né? Eu me sinto fazendo parte, e isso é muito importante. É muito legal, porque tem muita gente que está chegando que se sente, eu não vou para ali, então... Queria muito que a gente estreitasse essas pontes com o mercado imobiliário também, para abrir as portas lá. Tanto eu do lado de cá, não faço parte do Cresce, até estou entrando numa comissão aí a convite deles, mas abro as portas para vocês, que eu tenho esse lugar de voz, né, para deixar aqui o espaço aberto para quando vocês quiserem. A gente está precisando falar aí de uma pauta. Aproveito para deixar um abraço para o Sérgio Cabral. Sim, ele esteve aqui também, gravei com ele. Foi meu colega de faculdade, estudou comigo. Sério? Sério, pode mandar um abraço aí. Que mundo pequeno. Sérgio Cabral, motociclista de primeira. Um querido, como diz a história. Gravamos aqui, temos um episódio incrível com ele também. E dizer, Natália, que isso que você falou não é uma propriedade da Will, da diretoria, do Daniel enquanto presidente. São diversas pessoas que estão envolvidas, eu vejo, né, nas nossas comissões, e são essas pessoas que dão vida, dão alma. Que fazem acontecer. Até porque vocês dois só não conseguiriam, né? Jamais. Eu costumo dizer, e já repeti isso diversas vezes, a mim me cabe, enquanto presidente, mais ou menos fazendo uma grossa comparação, ser como se fosse um maestro de uma grande orquestra, onde cada um tem uma aptidão, cada um toca um instrumento, e a minha visão a minha audição é de saber que aquele instrumento está afinado, do que aquele outro não está entrando no tom na hora correta, e tentar buscar com que as coisas funcionem para que a gente tenha a melhor sinfonia possível. Então, assim, são muitas pessoas, são comissões, são conselheiros, são pessoas que se doam para fazer esse trabalho benemérito, voluntariado, que a gente não tem remuneração alguma. É bom esclarecer isso, né? Ninguém
recebe absolutamente nada para fazer parte, para trabalhar pela É muito classe. amor pela causa, diga aí. Eu não digo nem amor, é necessidade, porque se a gente não toma esse lugar. plantar essa semente de que os nossos colegas advogados saibam do tamanho da responsabilidade, da seriedade, que o órgão de classe, que não é só um órgão de classe, né? Para além de um órgão de classe, ele é os olhos da sociedade, a casa da cidadania. Então, essa responsabilidade de manter essa credibilidade, né? De manter o nome institucional num pedestal, incólume, respeitado, ele precisa ser difundido. E as pessoas que estão ali estão para conhecer isso, vão se formando, vão conhecendo melhor a instituição, porque amanhã essas pessoas precisam ter essa noção para tocar daí para frente. Mas, Daniel, é também um amor, é também uma vocação. Nem todo mundo está disposto a isso. Disponível. Há uma doação, disposto e disponível. Pessoal, né? Você sacrifica tempo, trabalho, família, a cobrança dentro de casa. Claro, tem uma doação aí imensa. E depois que a gente acessa algumas coisas, é como dizer aquela história, depois que você vê, não é possível desver. E quanto mais você tem, quanto mais você tem acesso à informação e assim, até quando Deus diz assim, você tem acesso a tudo isso, o que é que você está contribuindo? E você já sabe que tem que ser feito, por que você não está fazendo? Né? Então, uma vocação, sim, tem que ser parabenizado, principalmente quando a gente vê o trabalho realmente acontecendo, não está ali só ocupando o espaço. Entendeu? Da mesma forma como eu vejo aqui, eu estou aqui num canal que tem bastante visualização, bastante espectadores, tem um alcance. Eu não posso trazer qualquer coisa aqui, eu também não posso deixar de trazer coisas de qualidade, deixar de informar as pessoas, de contribuir de alguma forma. Obrigado pelo elogio. Nós somos de então, vocês precisam. Às vezes a gente faz e não se reconhece. Uhum. Eu vejo muito isso em várias coisas, né? Como mãe, até em mim. E é preciso ser lembrado disso. Parabéns por estar fazendo esse trabalho. Continuem, né? E se parabenizem também. Não, a gente tem que ser modesto, mas às vezes a gente também tem que se orgulhar e dizer, eu estou fazendo a parada acontecer, eu estou fazendo a diferença. Mas a gente tem buscado, né, Will, fazer muito isso. Veja. O Will falou nessa representatividade em audiências públicas, em pautas específicas. Sim. E eu sempre digo, não, Will, tu vai lá. Ó, daqui, em casa, quem tem o lugar de fala é você. Você vai falar com mais propriedade. Então, dentro da nossa diretoria, a Will, a Rai, o Valtenci, o Augusto, cada um tem uma competência muito específica, muito boa. O nosso conselho também tem diversas pessoas super qualificadas, bem intencionadas, que vivem da advocacia e para a advocacia é o meio de sustento. Então, se a gente não fizer da advocacia uma profissão forte e reconhecida como hoje é... E a gente sabe o quanto não é fácil. A gente sabe o quanto não é fácil. Eu sei porque eu já estive nesse lugar. E sabe o que eu vejo assim, falando de uma forma mais simples até agora? Vocês mudaram muito a cara, pelo menos aqui em Arapiraca, porque a advocacia tem essa coisa, essa pompa, essa coisa de uma coisa meio inacessível e de que as pessoas ficam... Muito engessadas. Antes ficava... Eita, não vou, porque ali é todo mundo tão metido, eu vou para a OAB, é tão inacessível, tá todo mundo vestido assim, fala assim, eu estou me sentindo menos. E eu vejo que vocês democratizaram a coisa, assim, Graças e a vejo Deus. como um local mais acessível, mais simples, mais humano, mais... como é que eu posso dizer? Mais informal até, porque precisa ser. Mais aberto, né? Mais aberto, entendeu? Então, eu vejo muito isso. Hoje, com a cara da OAB Arapiraca, né? E fico feliz por isso, que todo mundo tem acesso, todo mundo se sinta à vontade para ir, livre para ir. E estamos de portas abertas para levar eventos do ramo imobiliário. Tudo que sirva de valorização para o cidadão, é nosso papel contribuir. Eu me enxergo nesse papel também, né? E que bom que vocês enxergam assim, que eu tô vendo tudo isso acontecer. Tô aqui para testemunhar. Obrigado. Gente, obrigada. A gente teria muita pauta aqui para falar. Eu quero dizer que o papo está de portas abertas para que sempre que vocês precisarem também, né, venham para cá para a gente falar, divulgar, para chamar as pessoas para os eventos, para a OAB, para participar ativamente. E trazer pautas quentes também, pautas necessárias. O Will aí, com a questão da representatividade feminina, a questão ambiental, tem muita coisa para se falar. Nesse mês de agosto, né, Will? Para você encerrar, fala um pouquinho das nossas atividades aí que foram intensas. E aproveita aí também, divulga os canais aqui para acessarem vocês, tanto a Williane quanto o Daniel, quanto a OAB, né?
para divulgar aí para o pessoal que tiver mais curiosidade e interesse e precisar também. Esse mês de agosto foi bastante movimentado lá na OAB. Acho que essa atribuição fica muito para mim também, né? A pauta feminina, né? Tanto março quanto agosto, acho que até agora foram os meses mais movimentados na OAB. Mas eu fico muito feliz com isso, assim, de receber os convites que recebi, de furar muito a bolha. Acho que isso que a Natália falou é muito verdade. Hoje em dia, eu sinto também que a OAB hoje é mais aberta, e esse é o nosso discurso, né? Meu e do Daniel, de que a OAB é a casa da cidadania, de que a OAB é a casa de todos os advogados, de todos os cidadãos, e de manter as portas abertas para corretores, para estudantes, enfim. E é isso que a gente tem feito, né? Acolhido todo mundo que bate as portas da OAB. E aí, nesse mês de agosto, eu participei de alguns eventos, não só jurídicos, não só envolvendo advogados. Participei na UNEAL, participei em muitos outros lugares, assim, para falar sobre violência contra a mulher, para falar do aniversário da Lei Maria da Penha. Então, assim, é uma alegria muito grande para mim ter esse lugar de reconhecimento enquanto advogada, enquanto vice-presidente, enquanto mulher. E a OAB tem feito um trabalho bastante assíduo nisso por meio das comissões. A gente tem uma comissão especial da mulher e a comissão da mulher advogada, que resguardam esses direitos das mulheres, que tem atuado aí bastante nessa... O quanto isso é importante, porque a gente vai para os números aí, o quanto de Sim. mulheres têm morrido, né? Eu não Sim. falo nem das agressões, que são também gritantes, mas Sim. o quanto de mulher tem morrido vítima de violência contra elas. Sim. Se esse trabalho puder... Que com certeza está fazendo isso, conscientizar um pouquinho mais, evitar alguma coisa já é muito louvável, evitar um caso que seja já é muito válido. E o caminho é o conhecimento, né? Muitas pessoas tratam a agressão contra a mulher só no âmbito físico, mas a gente tem outros tipos de violência contra a mulher, Sim. a violência patrimonial, inclusive, né? Quando a gente fala de adquirir bens, de assinar contratos, de um reconhecimento de união estável, de um casamento com separação de bens. Então, aí tem muita brecha para a violência patrimonial contra a mulher, que acaba sendo o elo fraco aí nessas relações por conta de toda a estrutura, né, patriarcal que a gente vive. Então, é uma alegria muito grande perceber que a OAB tem avançado nesse ponto. Não é uma pauta nossa só em agosto, é uma pauta, né, Constante. do ano inteiro. E só para deixar as redes sociais da gente, é @OAB Arapiraca. Tudo junto. Tudo OAB junto. Arapiraca. Isso. E o meu Instagram é Williane, ISADV, tudo junto. E Daniel Fernandes, tudo junto, não é isso? Daniel M. Fernandes. M. Fernandes. É um M de Macedo. Perfeito, minha gente. Obrigada mais uma vez. E que venham outros momentos como esse pra gente, né? Pra gente juntos. Eu adorei, ficou um episódio incrível. Tenho certeza que quem tá assistindo tá se beneficiando disso. Quero agradecer aos patrocinadores, às pessoas e empresas que fazem isso aqui, viabilizam esse projeto, que acreditam, então, com a gente aqui, firmes e fortes, como a Prefeitura de Arapiraca, o Luciano Barbosa, Perucaba Bairro Planejado, Grupo Alamedas, Comercial Casa Nova e o meu amigo Sidney Calisto. Vocês têm meu respeito, meu agradecimento especial. Muito obrigada. A vocês que estão nos assistindo, compartilhem esse episódio. Deem as sugestões de vocês, as perguntas, as sugestões para novos convidados, novos temas. A gente precisa que vocês divulguem também isso aqui, para que muita gente possa ver e ser beneficiado desse conhecimento. Muito obrigada, fiquem com Deus e continuem por aqui, porque vem muita coisa boa.